Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? No último vídeo nós falamos aí sobre os sentimentos de inferioridade da criança, né? Como isso acontece. E a gente percebeu que não é só as pessoas adultas que têm esses sentimentos. As crianças também sentem emoções e essas emoções impactam de forma positiva ou negativa para o resto da vida da criança, né? Até ela conseguir ressignificar isso, ela pode passar por um sofrimento, por um processo de dor, de construção muito doloroso, né? Para que a gente possa evitar isso, a gente está falando um pouquinho agora sobre as emoções das crianças. Hoje a gente vai falar sobre o respeito próprio, tá bom? Então, o que é isso ali aqui? O que é esse negócio de respeito próprio, né? É a imagem mental que a criança tem de si mesma. Ela cria uma imagem dela, de quem ela é, sobre o que ela pode fazer, quais são as capacidades, e essa imagem mental que ela tem de si mesma é que vai fazer com que ela se comporte e tenha atitudes diante das situações. Por exemplo, essa imagem ela é formada como? Ela é formada com a ajuda do que os outros falam. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com o que fala para a criança, né? Com o que os outros falam, como que a criança é tratada, entendeu? A forma como ela é tratada também altera ou cria a autoimagem, ajuda a criar a autoimagem da criança e as experiências que ela vive. Então, existem adultos, professores, orientadores, avós, as pessoas que lidam com as crianças de forma geral, que ficam estereotipando a criança. Burra, deixa de ser besta, sai pra lá com essa besteira. Né? E esses estereotipos, a criança vai formando uma imagem de quem ela é. E diante das situações, o cérebro dela diz quem ela é. Então, se ela precisa de um desafio e as pessoas ao redor dela fazem com que ela tenha uma imagem de incapacidade, então o que acontece? Diante de um desafio, ela vai travar, não vai conseguir fazer, vai ficar dependendo de outros, não consegue se desenvolver, porque foi criada uma imagem de quê? De uma pessoa incapaz. Tá bom? Então, quem tem respeito próprio, ele se sente à vontade consigo mesmo, não está nem aí porque os outros falam. Não, porque você é isso, porque você é aquilo. A pessoa não está nem aí, ela tem respeito próprio, ela sabe quem ela é. E isso não impede ela de fazer as coisas, certo? Então, a criança que tem o respeito próprio, né, ela tem confiança em suas habilidades. Então, diante dos desafios da escola, dos desafios em casa, ela olha para quem ela é, identifica que ela tem habilidades, que ela foi feita para isso, né, foi desenvolvido isso nela, e ela segue e vai lá resolver as habilidades dela, resolver as questões dela, né, as resoluções dela, né. Então, eles estão satisfeitos com quem eles são, né. Eles não ficam assim olhando para o vizinho, olhando para o coleguinha, olhando para o primo, olhando para o colega da sala e dizendo, ele é melhor do que eu, aí fica triste. Eu queria ser assim, eu queria ser assado. Por quê? Porque ele tem uma imagem positiva de quem ele é. E se ele tem uma imagem positiva de quem ele é, o que é que tem os outros? Não, porque fulano tem tal coisa. E daí? Eu sei quem eu sou e eu estou bem comigo mesmo. Então, eu não dependo da imagem de outras pessoas para ser quem eu sou. É uma pessoa plena, uma pessoa satisfeita consigo mesmo, né? E ela também é uma pessoa satisfeita com a vida, com os trabalhos, com o que é oferecido para ela. É uma pessoa que está feliz, independentemente de onde esteja. Né? As coisas, os recursos não afetam a felicidade daquela pessoa. Ela simplesmente vive bem consigo mesma. Né? Então, já que elas têm essa confiança nessas suas habilidades, elas são crianças que conseguem correr riscos calculados, é claro. Você não vai botar seu filho para correr um risco que um adulto correria, né? Dirigir um veículo, fazer alguma coisa mais complexa. Mas as crianças olham assim e eles não têm medo de fazer as coisas. É um desafio de matemática, eles não têm medo. Mesmo que faça errado 500 vezes, eles vão lá e fazem. Os limitados, que não têm um bom respeito próprio, eles ficam com medo. Professor, eu não fiz porque eu não sabia fazer. Você nem tentou. Não, eu olhei e vi que era difícil, eu não fiz. Ficou limitado. Então, essas limitações, esses sistemas limitantes, vão entrar para a vida adulta também da pessoa, tornar ela uma pessoa também limitada. E diante das situações, o que, é que vai acontecer? Vai estar limitada, não vai saber como fazer, não vai alcançar o sucesso que tanto desejou. É triste, mas é assim que acontece. Então, crianças e pessoas
que tem uma boa autoimagem, né, o respeito próprio, ela consegue fazer coisas novas, né? Então, às vezes, a gente está na sala de aula, a gente pede para formar duplas e a gente diz assim, ó, vai ser fulano e cicrano. Se não for quem o aluno quer, quem aquela criança quer, eles entram em crise, porque não aceitam uma relação nova de ajuda para a resolução de um exercício, para a produção de um trabalho. Então, quando chegar na vida adulta, como é que vai ser? Vou me isolar no meu cantinho confortável e tudo que for além disso eu vou não querer fazer. Então não chega no sucesso, porque o sucesso é doloroso. Tem que fazer, tem que experimentar, tem que criar, tem que testar. Então hoje é o dia de você cuidar dos seus filhos, hoje é o dia de você ensinar eles isso, a ter uma boa autoimagem, né? Então, quando fracassam essas crianças, quando tem uma coisa errada no trabalho, ficou feio, ficou azedo, o professor não gostou, alguma coisa acontece, elas não estão nem aí. Elas aceitam isso como um resultado. E elas sabem que da próxima vez elas podem fazer melhor. Já uns ficam se martirizando, dando desculpas. Ai meu Deus, professor, eu não fiz porque ficou feio, eu não trouxe. Perdeu a nota. Professor, eu pensei que não trouxe não, porque eu não gostei da forma como ficou e eu tive dúvida, é por isso que eu não trouxe. E aí, qual é o resultado que teve? Como é que eu vou avaliar essa criança se ela não traz? Porque ela tem medo do fracasso, né? E elas tomam as medidas necessárias ali para evitar o fracasso na próxima vez. Então elas vêm, tem todo aquele fracasso, descobriu que não ficou tão legal e elas estão emocionalmente saudáveis para a próxima vez fazerem melhor, tá bom? Então quem tem respeito próprio se sente valioso, se sente único, sabe quem é, né? Se sente amado e por isso também pode amar outras pessoas. Então, se eu não me sinto amado, se a minha autoimagem, se o que eu pareço comigo mesmo não é tão legal, como é que eu vou me doar pelo outro? E as profissões hoje em dia são assim, gente. Medicina. A criança quer... o sonho de muitos pais é que os filhos sejam médicos. Como é que o meu filho vai ser médico se não tiver o amor e o desejo de ajudar outros? Então, se ele não se ama, ele está nem aí para os outros. Não estou nem aí para os outros, passa um remédio aqui e vai-te embora. Não vou nem examinar direito, vai-te embora. Nada direito, vai-te embora. Faz de qualquer jeito mesmo, chega lá, dá uma desenrolada. Vai trabalhar onde? No setor público. Chega lá, tem as pessoas mal, de cara feia. Parece que está ali a pulso, porque não tem respeito próprio, então não está nem aí para os outros, não podem amar os outros. Vai ter dificuldades no relacionamento familiar, no relacionamento conjugal, na relação com os seus filhos. Então é assim que um adulto cresce e não consegue chegar na tão sonhada felicidade. Não teve respeito próprio. O respeito próprio foi destruído ou foi criada uma imagem ruim dele na infância. Certo? Então as pessoas que têm respeito próprio, eles ficam à vontade com eles mesmos, podem responder e se doar positivamente na relação com outras pessoas. Então, um conceito adequado de si mesmo, né, para a criança, tá o quê? É uma criança que tem uma aceitação da aparência pessoal. A aparência pessoal dessa criança não vai influenciar se ela é alta, se ela é baixa, se ela é gorda, se ela é muito magra. Então ela está de bem com ela mesma. Isso não influencia, não altera a vida dela. Isso não torna a vida dela limitante ou a torna incapaz, porque ela tem uma imagem mental positiva de si mesma. Então elas resolvem os problemas sem se deixar abater. Tem gente que quando chega tem alunos meus que quando tem um problema, professor, eles contam tantas histórias, tantas coisas. Para quê? Para ficar limitado. Porque não tem uma imagem mental de si mesmo. Então eu tenho que reconstruir, redirecionar, fazer ele pensar que ele pode conseguir. E isso é que eu tenho esse conhecimento e consigo fazer isso com o aluno. E quando não tem, o professor só dá nota baixa e acabou. E vai ficando cada vez pior, né? Sou incapaz, né? Então elas aceitam o que fazem sem ficar vaidosas, né? Não é aquelas crianças que dizem, eu fiz porque eu sou o melhor. Tá vendo que eu sou o melhor? Então, ninguém é melhor do que eu. Então a criança que tem uma imagem própria de si mesmo, um respeito próprio, ela faz, sente-se feliz pelo que fez, ou certo, ou errado, ou que não deu certo, ou que precisa melhorar. Ela se sente feliz e agora ela sabe que pode melhorar. E se deu certo, ela simplesmente fica satisfeita. Então é isso, pessoal. Criem uma imagem mental, uma imagem de respeito próprio com os filhos de vocês. Como professor eu posso fazer isso?
declarando coisas boas, né? Deixando a criança fazer, né? Então, às vezes, a criança está ali e o adulto diz, não mexa não, senão vai quebrar. Não, não, você vai derramar. Não, não, sai daí para não bagunçar. Então, é limitando a criança direto. Então, ela sempre é a culpada. Eu vou bagunçar, eu vou derramar, eu vou quebrar, eu não vou colocar no lugar correto. Então, a culpa fica sendo da criança. Então, se cresce um adulto sem respeito próprio, achando que ele é o problema da sociedade, né? E aí ele fica limitado, isolado, triste, abatido e infeliz. E eu tenho certeza que não é isso que você quer para o filho de vocês. Então, a partir de hoje, a gente pode ter aí uma nova perspectiva de como é formada a psique da criança, o respeito próprio, e a gente possa ir moldando isso durante o dia a dia, quando as situações forem acontecendo, para que você possa desenvolver melhor as capacidades dos seus filhos. Então é isso aí, pessoal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha com as pessoas que você ama, que precisa também desse conteúdo, tá bom? E toda semana a gente vai estar aqui com um vídeo para a gente aprender, crescer e se desenvolver, tá bom? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.